Começo das palavras do Criador por intermédio de Oséias. Disse o Criador a Oséias: Vai, toma para si uma mulher que se entrega à prostituição e filhos da prostituição. Porque a terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Criador. Amadinha, ele dá uma determinação para que o nosso amado profeta Oséias tome uma atitude. Sim. Oséias vai agora ter relações com uma mulher. E essa mulher é mulher que já se entregou a outros homens. Agora ele fala por que fazer isso. Será que é porque ele está com raiva de Oséias e quer que Oséias, né, vá se misturar com pessoa que pratica prostituição? Para ser prostituto também e para ficar no erro? Será que é isso? Não. Não. Ele fala aí por quê. Tu leu, reparou por que é Reparei. isso? Por quê, minha rica? Porque as pessoas, né, se prostituíram, né? Não com outro homem, Não contra o homem. Né? mas com outros deuses. Amada, como ocorreu essa prostituição do pessoal com outros deuses? Vamos lá, vamos ver aqui, minha rica. Tinha-se um método de fazer com que as pessoas de Israel permanecessem fiel ao Criador. Sim. Aquele povo gostava muito das coisas carnais, visíveis. Certo. E o Criador fez o seguinte, falou, a Oliabe e a Azalael, preparem uma arca. Vocês são preparados por mim na arte do entalhe, ou seja, de preparar a madeira, e também na arte da fundição do ouro. Ah, tá. E esses dois homens que o Criador capacitou para isso, fizeram um objeto. Esse objeto chamou-se a Arca do Concerto. E esse objeto era carregado de ponto a ponto com os israelitas. Onde aquele povo ia, eles carregavam esse objeto. Sim. E eles acreditavam que o Criador estava no meio deles. Então eles não podiam, de maneira nenhuma, trair o Criador. Imagina uma esposa, amada, que tem um marido do lado dela direto. Entende? Nós estamos trazendo para uma visualização humana. A mulher que está o dia todo do lado do marido, será que ela tem chance de trair o marido? Não. Por quê? Porque o marido está sempre perto. Ó, pô, o marido está ali, ó. Ó, atenda, ó, o marido está ali, o marido está ali. Então, amada, o povo, como sendo carnal naquela época, quando a gente fala povo carnal, é o quê? Eles só enxergam o que eles veem na frente. É igualzinho hoje que está aí. É a mesma coisa. Não tem diferença, é o que está aí hoje. Ó, eu vou na igreja que eu quero uma bênção. Eu quero uma coisa material, eu quero um carro, uma casa, qualquer coisa que eles prometem lá. O pastor mesmo fala, irmão, vem aqui buscar a tua bênção. Dá glória, senão a sua bênção não... Sei lá o que eles falam mais. Mas eles induzem o povo a crer que eles foram ali buscar uma bênção física, material. E esse povo da antiguidade também, eles gostavam era de ver, tem que ver, é tudo palpável. Então o marido estava do lado dele, desse povo direto. Nós estamos falando assim para que você entenda o livro de Oséias. Entende, amada? O povo estava vendo o Criador na figura da arca. O objeto que o próprio Criador deixou para aquele povo ver. Amada, por que será que o Criador fez tudo por aquele povo? Tratava aquele povo assim, ó. Né? Por que será que... esse povo aí, se eu não deixar minha arca aí perto deles, vão adorar outros deuses, vou deixar minha arca. Porque existia uma promessa dele, ele não volta atrás. Prometeu, ele não volta atrás. Mas esqueça as promessas dele na sua vida, amado. A promessa que ele tem para a sua vida é uma. É qual, amada? A vida eterna. Essa é a promessa para nós. No Novo Testamento, não espere que vá se concretizar o que você ouve nas músicas evangélicas. As promessas de Deus na sua vida, ele vai cumprir. Esqueça, isso é história. Isso é mentira. A promessa que nós temos, a esperança que temos nessa promessa é a vida eterna. É a melhor de todas. É uma vida de paz eternamente. Essa é a promessa, a vida eterna. O resto, esqueça. O que era para ele te dar, já te deu saúde, você está aí vivo assistindo esse filme, já te dá o ar que você respira, que breve tu vai ter que pagar por ele, mas o Criador deu de graça, mas o povo vai cobrar para você respirar. Né? Da água, que você paga por ela já, né? Mas é quem dá água? Será que é a empresa que de abastecimento da água da sua cidade? Claro que não, é o Criador. Eles te cobram uma água que o Criador deu. Como vão cobrar o ar também que você respira muito em breve. Amada, se eles pudessem canalizar o ar, já tinha cobrado. Porque a história da água começou assim. Nós não estamos cobrando a água.
Estamos cobrando o serviço que nós prestamos de canalizar a água até a tua casa. Mas eles não podem canalizar o ar. Mas mesmo assim vão cobrar pelo ar. Então o Criador já dá o ar, já dá a água, já dá o sol, já dá a natureza, já dá as aves, já deu tudo. Tem que pedir mais o que? Ele esperar ele dele, amada. Verdade. Agora, esse marido que dá tudo, amada, para alguns e para muitos aí ele não presta. Esse marido que já dá tudo para nós, esse, para muitos aí, não vale nada. Amada, quando a mulher quer trair o marido, assim, naturalmente falando, naturalmente que eu digo assim, no meio humano, ela começa a não querer valorizar o que o marido dá. Eu não estou dizendo que são todas as mulheres, eu estou dizendo quando aquela mulher que quer fazer isso. Certo. Então ela vai arrumar defeitos no marido, ela vai arrumar justificativas para que ela mesma se sinta justa de fazer aquilo, entende? E vai esquecer o que o marido faz por ela, se é que ele faz pouco ou muito, mas vai esquecer, porque a intenção agora é trair o marido, ir após outro homem. Certo. Entende, amada? E com o nosso Criador, que criou o céu e a terra, não é diferente. As pessoas esquecem o que ele dá de melhor. A nossa vida, a nossa saúde, tudo aquilo que a gente não pode conseguir com as nossas próprias mãos, ele nos dá. Ele nos deu até a mão. Não é a mão que trabalha? Shaul disse como? Essas mãos trabalharam. A mão é que trabalha, mas quem deu a mão? O Criador. O Criador. Então, tudo que nós precisamos, né, que precisamos mesmo, é Ele que nos dá. Agora, a minha mão está aqui. Eu vou trabalhar. Eu mesmo vou trabalhar. É eu quem trabalho, não é Ele. Eu trabalho para me sustentar. Mas é graças a Ele que me deu até a mão, minha vida, meu braço, me deu tudo. Entende, amada? As pessoas às vezes esquecem que tudo que você precisa, Ele dá. E Ele ainda garante mais uns pormenorezinhos. Buscai o reino dos céus e sua justiça. E o que comer, o que beber e o que vestir, jamais vai te faltar. É verdade. Essa é a palavra escrita. Embora, claro, talvez você tenha aprendido aí no sistema religioso que tudo mais, né, Ele dará. As outras coisas todas, né, Ele dará. Porque é assim que te ensinaram, mas pode ler que não é assim que está escrito. Lá está bem claro, buscai o reino do céu e sua justiça, e o que comer, o que beber e o que vestir, não faltará. É assim que está escrito lá. E é assim que eles deveriam ter te ensinado, se lá fosse um local sério. Você já deveria saber disso. Mas o deveria saber é um outro momento. Amadinha, eu creio que quando você pega só para ler a Bíblia e ainda está com pressa, você não vai chegar a lugar nenhum. Para pegar a Escritura, que é a palavra do Altíssimo, falando para nós, né, amada? Para pegar essa palavra escrita dele, que nos fala a vontade dele, nós temos que ter o quê? Disponibilidade de tempo. Sim. Não adianta correr. Correr não... Então, se você está assistindo e tem outra coisa para fazer, faça. Não para agora para ver. Porque se você parar para ver, você tem que prestar atenção. Ou então não vai aprender nada. Vai ficar justamente do jeito que estava antes. Lendo Oséias, não entende nada, para de ler no primeiro capítulo e já vai para outra coisa. Né? Que é assim que o povo faz. E é isso que o sistema religioso quer. Com certeza. Ele quer que a pessoa não pare para ler. Ele quer que a pessoa vá lá para repetir o que eles falam e dizer para o irmão que está do lado. Diz para o teu irmão que está do lado. É isso, é aquilo, aquilo outro. E vai nesse mafuá. Então, amadinha, o Criador chega para um homem. Esse homem é um profeta. É o Oséias. Né? No sentido de que profeta na nossa mente. É um vidente do futuro. Isso. Que vai dizer para a gente coisas interessantes para hoje. Entende? Isso aí foi escrito para nós, né? Nós que estamos aqui hoje, para essa geração, para a geração futura, mas para nós. E aí ele vai dizer o seguinte: vai, Oséias, pega uma mulher, prostituta, uma mulher que vai após outros homens, casa com essa mulher, porque é isso que o povo tem feito comigo. Tem ido após outros deuses. E é muito propício, amado. Eu iniciei aqui, quando eu te interrompi, falando isso. E eu falei tanto que eu não retornei onde eu tinha começado. Mas vou retornar agora. Esse período de Oséias, amada, é um período... Olha como a gente tem que saber globalmente da história para ter entendimento. Esse período de Oséias é um período anterior a Davi ou posterior a Davi? Posterior. Esse período de Oséias é um período anterior a
Salomão ou posterior? Posterior também. É um período anterior ou posterior à divisão das tribos? Posterior. Então vamos lá, amada. Agora é que você vai entender até aqui o que nós estamos falando. Preste muita atenção. Por favor, olha para cá, para tudo, olha para cá para prestar atenção e entender. Amada, o Criador colocou a arca, que significava a presença dele, para não ser traído. Correto. Então a arca dele andou com ele, com aquele povo, em cada lugar que o povo unido ia. Tá certo? Certo. Agora teve um momento que Salomão pegou aquela arca, que era um patrimônio das 12 tribos de Israel, Sim. e indevidamente enfiou naquele templo que ele construiu para o Deus das Trevas. Verdade. Logo após esse momento, amada, Israel, que estava unido desde os lombos de Abraão, Isaque e Jacó. As 12 tribos que sempre estiveram unidas, teve uma vez até que faltou mulher numa tribo, amada, porque todas morreram, e outra tribo cedeu as mulheres para dar linhagem àqueles homens da tribo. Não me pergunte mais qual agora, porque eu li isso, ó. Mas você vê que era uma parceria de tribos, amada. Ah, eu lembro um pouco bem. Nós já falamos, conversamos sobre a concubina que o rapaz tinha, que mataram, esquartejaram a concubina dele. Lembra daquela passagem? É ali naquele ponto ali, logo depois de Mica e os ídolos do lar, em Juízes, que está escrito sobre isso. Nós vamos voltar a ler e vamos ler gravando, breve. Mas o que aconteceu? Naquele período teve uma tribo que ficou sem mulher nenhuma. Então Israel cedeu as meninas, as novas, para poder dar linhagem à sequência. Então era um povo unidicíssimo, amada. Até depois da divisão, entende? Você vê Josafá se unindo a Acabe para ajudar Acabe, mas Acabe estava mal intencionado. Acabe era qual, amada? Era Israel ou Judá? Acho que era Judá. Judá, amada. Não espera coisa boa de lá, não, amada. É difícil. Difícil. Amada, o Josafá foi lá de boa intenção para ajudar Acabe. Sim. Então, os renegados, os marginalizados, os maltratados, ainda tinham amor para dispensar, para ajudar. Entende? A gente vê uma coisa feia com Judá, que não é para meter o pau em Judá. De lá veio o Salvador. Não é para falar mal de judeu, mas a verdade que está na Escritura é a verdade. Então, amada, o que ocorreu? O Criador colocou aquela arca. Uma arca feita de material físico, humano. Humano que eu digo assim, normal, que a gente pega, que vê, né? De madeira, entalhes de madeira e ouro. Sim. E aqueles objetos lá dentro. E aí Salomão pegou e colocou no templo. Agora, amada, aquele povo que era unido até ali, como eu já disse aqui agora há pouco, um povo que era totalmente unido, depois do templo, o que houve com aquele povo? Separaram. Entende? Houve uma separação. Ah, foi Deus que separou. Algum protestante querendo defender o erro, a mentira pode alegar isso. Eu não duvido que foi ele que separou. Malaquias dele disse assim, ou se eu não me engano, Miqueias: acaso acontece algum mal na cidade que não tenha o feito o Criador? Ele é que faz tudo. Bem ou mal é ele. Essa figura de que o diabo é inimigo dele só tem na cabeça do protestantismo. Na Escritura é bem diferente. Né, amada? É inimigo nosso, não dele, da nossa alma, né? Conforme está escrito, e não do Criador. Ele não tem inimigo, ele é o cara. É verdade. Né, amado? Vamos falar no termo popular para a gente entender. Ele é que manda e desmanda, ele é que faz tudo. Ele que fez esse negócio todo que está aí. Então, amadinha, a divisão das tribos ali foi justamente por culpa de Salomão e seu filho Roboão. É tanto nome, né? Salomão e Roboão causaram a divisão das tribos. Eles queriam poder só para eles, centralizado neles. E aí o que aconteceu? Amada, depois daquele momento que Salomão colocou a arca dentro do templo, amada, aí é Jeremias descendo o cacete neles, é Isaías, é todo mundo metendo o cacete direto em Judá. Não tem jeito, porque eles fizeram algo que não era para fazer. E agora Israel é uma coisa também que o pessoal deveria saber, amada. Depois que houve a divisão das tribos, né, e o povo tinha que saber também que houve a divisão das tribos. Israel ficou sendo as 10 e as 2 virou Judá. Então Israel era esses aqui. Israel era os marginalizados.
E são esses marginalizados, amada, que foram após outros deuses. Ah, sim. Entende? Porque eles perderam a figura paterna da arca. Esse povo não podia mais entrar no templo. Esse povo não tinha mais perto deles a arca do concerto. Para dizer, o marido está conosco, não pequemos indo após outros maridos. Mas agora aquele povo foi atrás de outros maridos. Amada, aquela mulher do poço tinha quantos maridos? 4, né? 5. 5? É. E o que agora ela tinha não era marido. Ah, sim. Aquela mulher era de Judá ou de Israel? Era de Israel. É a samaritana. Tem um epígrafe bem grande. Por que a epígrafe não está assim? A mulher israelita. Não. É a mulher samaritana, é para esculachar. É. Né? Ela era israelita. Nosso pai Jacó. Provado. Né? Nosso pai Jacó cavou esse poço. Ela era israelita real. Verdadeira das 10 tribos de Israel. O protestantismo não quer explicar um pouco, porque se explicar um pouquinho é como um fiapo que você puxa e vai desfiando tudo. Vai ter que explicar mais, então eles não explicam nada. Então já estamos bem situados com Amós, amada. Amós aí, Oséias, o nosso profeta, Oséias. quando eu falar Amós, me corrija, amada, me ajuda. Oséias, o profeta que nós estamos lendo, ele já começa descrevendo no livro, né, a palavra que veio a Oséias da parte do Criador e disse, vai, casa com uma mulher, prostituta, Sim. para que todos conheçam e vejam como eu me sinto. Depois que estão indo após outros maridos. Outros maridos aonde? Nos montes. Porque aquele da arca que Salomão enfiou do templo, eu já não vou nem falar o marido do templo, porque o templo ali entrou de gaiato. Tá certo? Mas porque a arca enfiada no templo agora não está mais acessível, o povo está longe. E agora eles vão ter que adorar. E só para fechar esse bloco, amada, é uma coisa que a gente precisa aprender, amada. Se você ler a escritura de ponta a ponta, você vai ver, amada, que aquele povo que faz adorações ao Criador, a adoração é a mesma para o demônio, para qualquer coisa. Eles construíam um altar e naquele altar eles faziam os trabalhos religiosos deles. Sim. Agora, eles podiam dizer, tipo assim, esse trabalho religioso é para Moloque. Esse trabalho religioso é para Astarote. Esse trabalho religioso é para Diana dos Éfesos. Esse trabalho religioso é para Baal. Eles podiam dizer para qualquer um, até para o Criador. Olha, esse trabalho religioso é para o Criador. Sim. Mas se você ler atentamente o Velho Testamento na Bíblia, você vai ver que eles até diziam que era para o Criador em alguns casos, e na verdade nunca foi. Tem passagens aí que diz assim, fulano foi foi reto perante o Criador, no entanto, não destruiu os altos, e o pessoal continua sacrificando nos montes. Já tu lê isso um monte de vezes. Certo. Porque aquele povo continuava indo após outros deuses. Entende? Esses que tiveram para si outros maridos, foram só Israel, Judá não, todos eles. Mas está mais relacionado a Israel, porque foi Israel quem ficou sem templo logo de cara. Aí ficou sem templo, vai adorar outro Deus, não tem nada a ver com o templo. Tem a ver com a arca que Salomão enfiou dentro do templo. Agora, por que eles não podiam mais ver a arca? Ou está perto da... Porque eles não podiam nem ir no templo mais. Então o templo foi o causador do problema. Aí, Jeremias peitou todo mundo e disse, vocês ficam confiando em palavras mentirosas. Este templo é do Criador, este templo é do Criador, este templo é do Criador. Eles até ficavam repetindo que aquele templo é a casa de Deus, nada. Palavras mentirosas. Por quê? Porque Samaria, amada, foi... Aí Israel, né, que se transformou em Samaria para eles, chama de Samaria, né, virou, na verdade, persona não grata ali. Só chamava Samaria quando era para guerra, para juntar com Israel e Judá para ver se conseguia vencer os inimigos. Fora disso, de novo, ninguém entra no templo. É uma coisa assim, tipo brincadeira de criança. Meu brinquedo agora pode brincar que eu estou precisando de você. Agora, meu brinquedo não bota a mão não, vai para lá. No templo vocês não entram. E é assim que ficava essas picuinhas lá. Mas o que ocorreu aqui é que Oséias começa a narrativa do livro falando sobre um marido, uma prostituta, amantes. E aí tem o que é pior, né, amada? Os filhos da prostituição. Sim. Entende, amada? Entendo. Os filhos da prostituta. Tanto que ele fala, junte-se às prostitutas e aos filhos delas. É verdade. Porque o cara, quando assume a prostituta como mulher, também os filhos dela passam a ser enteados dele.
Então os filhos da prostituta estão envolvidos aí. Entende? Entendo. Então você vamos continuar lendo de onde parou. Sim. E eu peço que você volte de novo naquele ponto ali. Eu não vou interromper. Eu vou deixar você passar bem à frente para que a gente interrompa. Porque não vai adiantar ler, amada, como se a pessoa lesse só por ler. Entendi. Ela tem que compreender a visão da coisa no todo, para que agora ela consiga ter compreensão do que se trata esse livro. Correto. Começo das palavras do Criador por intermédio de Oséias. Disse o Criador a Oséias: vai, toma para ti uma mulher que se entrega à prostituição, e filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Criador. Ele foi e tomou Gomer, filha de Deblaim, que concebeu e lhe gerou um filho, e o Criador lhe disse: dá-lhe o nome de Jezrael, porque ainda um pouco de tempo, e eu castigarei a casa de Jeú pelo sangue de Jezreel, e destruirei o reinado da casa de Israel. Né? Uhum. E acontecerá naquele dia: eu quebrarei o arco de Israel no vale de Jezrael. Ela concebeu novamente e deu à luz uma filha. O Criador lhe disse: dá-lhe o nome de Lohuamá, porque doravante não mais terei piedade da casa de Israel, para ainda lhe perdoar, mas terei piedade da casa de Judá, e os salvarei pelo o Criador. Amadinha, aí você vê o seguinte, quando a pessoa fala assim, eu estou seguindo outros deuses, mas é por isso, por aquilo outro, porque eu gosto de cantar, porque eu gosto de estar na casa do Senhor, sei lá. Você vê que não tem mais piedade, amada. Aí você vê a separação clara. A casa de Israel estava proibida por Judá de ter acesso à arca. Entende? E estavam indo após outros deuses. Você vê que ele está sendo bem claro. E está falando daqueles de Samaria. Sim. Entende? Aqueles que aquela mulher participava desse grupo, aquela do poço, e que tinha 5 maridos. Sim. Esses maridos que estão aí. Tá entendendo, minha rica? Agora, ele diz que vai castigar a casa de Israel. Não tem piedade, porque, Criador, eu não adorei mais o Senhor porque eles me fecharam a arca lá em Judá. Não tem isso não. Não precisa de arca nenhuma para servir a ele, para seguir a ele, para nada. Você vê que o problema aí foi assassinatos. Ele fala muito bem, a casa de Jaú. Entende? É verdade. Que matou aí em Jezreel. Então você vê que essa falta de amor ao próximo é o que mais agrava a situação com ele. Que desagrada mesmo, que isso, ele, né? É isso que ele não tolera. Agora, eu fico preocupado com as pessoas que sabem que o sistema religioso é algo do capeta, é algo contrário ao Criador e deliberadamente continua participando. Quando eu leio essas passagens, eu fico preocupado com isso. Preocupado, que eu digo é pensando, será que o Criador vai ter misericórdia? Será que ele vai, esses que sabem que está errado e continua, será que ele vai ter como, na hora H, perdoar? A gente não sabe, amado. O que diz ali é o contrário disso o tempo todo. Porque às vezes muitas pessoas até ouvem, né? Vê que, poxa, tá escrito direitinho, mas parece que prefere continuar, né? Fazendo essas coisas aí. Só o Criador sabe se no coração a pessoa conseguiu alcançar a verdade, mas prefere, sei lá o que prefere, né? Prefere ficar indo lá, participando e sendo mais um deles. Vamos continuar então, minha rica? Podemos chegar para cá. Sim. Mas terei piedade da casa de Judá, e os salvarei pelo Criador, o seu Deus, né? Certo. Não os salvarei nem pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Não tem nenhuma... Isso aí, amada, é o seguinte, não tem aí nenhuma, vamos dizer assim, característica de se poder fazer algo pela salvação. Não salvarei pelo cavalo, pelo arco. Não é a pessoa própria que consegue se salvar, entende? Não é por mérito dela, cantando, dançando, pulando, fazendo nada. É o mérito do próprio Criador que nos salva hoje através do seu Filho. Quando ele fala Judá, aí você está vendo que ele separou em duas.
ele tem dois povos que é o mesmo povo. Igual hoje, nós somos o quê? Gentios, mas somos diferentes de judeu ou de israelita? Não. Não. Então, o que nós temos que ver é que a salvação, né, que ele coloca nesse contexto, é uma salvação dos salvos. Você tem um grupo que vai ser salvo. Tá certo? Salvo por quem? Pelo cavalo, pelo arco, pela flecha? Não. Pelas mãos? Pelo Salvador. Pelo Salvador. E tem um outro grupo que não vai ser salvo por ninguém. Quem vai salvar os que vão após outros deuses, amada? Entendi. Ele chega a dizer para os religiosos: não esperei vós, que eu vos acusarei perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Nesse caso, o Salvador usou a figura de Moisés para acusar. Você vê aqui, amada, que existe um grupo de pessoas que vai ser salvo. Figura. Tá certo? Figura. Judá. De Judá vem a salvação. É o grupo salvo. Nós somos esse Judá. Sim. A ser salvo. Nós cremos que somos salvos no Salvador, porque nós cremos verdadeiramente. O que é verdadeiramente, amada? É por palavra e por ação. Sim. Nós cremos e praticamos. Nós acreditamos que não precisamos fazer nada para ser salvo. Nada. Nada. Verdade. Nem ir para a igreja, nem dar dízimo, nem fazer corrente, nem ir após outros deuses de jeito nenhum. Então aqui você tem dois grupos, amada. Você aqui tem o grupo dos que estão fazendo coisas erradas, e ali está bem claro, a casa de Israel, tá certo? Certo. Você tem um grupo que está fazendo coisas erradas, e esse vai ser o quê? Salvo ou destruído? Destruído. Eles estão fazendo o que de errado? Indo após outros deuses. E você tem outro grupo que o Salvador vai salvar pela sua misericórdia, Sim. ou benevolência, né? E que esse não precisa fazer absolutamente nada, porque não é essa própria pessoa que vai conseguir completar o plano da salvação, mas vai ser salva especialmente pela, vamos dizer, graça, a palavra que está aí blasfemada, tá certo? Pelo favor imerecido do Criador. Sim. Entendeu, amada? Entendi. Quer ler mais uma vez? Que parece que algumas pessoas podem não ter entendido. Não, eu quero ler, mas eu também queria perguntar uma coisa. Sim. Aqui essa passagem que a gente acabou de ler, mais precisamente esse versículo aqui, né? Mas terei piedade da casa de Judá. Assim, você está explicando, pelo que eu pude perceber, a questão das sombras. É sombra, nós. pura o que sombra. você está explicando é a sombra. É sombra pura. Né? Mas aqui, a gente lendo, ele está falando também para aquele momento, não é? Se for para aquele momento, é alguma salvação, vamos dizer assim, momentânea. Entende? Uma salvação objetiva para aquele momento. Se for ali. Sim, então o que eu entendi. Mas pode nem ter ocorrido. Podem ter ocorrido? Não, pode nem ter ocorrido. Oséias pode nem ter ocorrido. Como assim? Oséias pode não ter saído para casar com ninguém, nada. Ah, sim. Ele pode ter ido realmente casar aí, amada, tá até casamento aqui, Tá. né, na Bíblia, mas é para ter sexo com a mulher, para se Sim. envolver sexualmente Sim, com sim. ela. Tá certo? Certo. É que essa palavra casar parece que vai ter uma boda, Vai ter ter toda uma cartória, festa. tudo história. Exatamente. Isso aqui é tudo história. O sistema religioso é que inventou isso tudo, tá certo? Ali quando ele fala, tu vai lá e entra a mulher lá e pronto. É isso que tá ali, é casar com a mulher, é ter a mulher. Mas nem sabe se ele teve. Entende? Entendi. Isso aí não importa também, não é importante. Oséias verdadeiramente foi numa zona, pegou uma prostituta e fez um filho nela. Se fez ou não, isso pouco importa. Sim. Talvez nem tenha feito. Sim. Porque isso não é para Oséias nem para aquele povo, amada. Não, correto. Mas Isso é para nós. Sim, mas a minha dúvida não é quanto a Oséias, ao que o Criador falou para ele fazer, se ele fez ou não. A minha dúvida não é essa. Tirando a sua explicação sobre, né, sobre sombras para nós, que você explicou Certo. muito bem, né? Sobre Certo. Pode ter ocorrido ali dele ter livrado aquele povo e condenado o outro. Exato. Quer dizer que o Criador... Se foi, é o que eu estou dizendo, isso não importa. Se foi alguma coisa momentânea deles. Tá certo? Agora, por que você pode mostrar que é momentâneo? Porque o que está aí hoje? Vai lá em Israel ver. Então você vê que aquilo ali não houve uma salvação eterna de Israel. Entende, amada? Não houve uma condenação eterna, uma salvação eterna. Isso vai haver no futuro. Então, se foi uma coisa que ocorreu naquele momento e é sombra do futuro, pode ter ocorrido. Pode não ter ocorrido. Não faz diferença para nós. O que faz diferença para nós é que isso tudo foi escrito para ficar para nós. Pra gente. E nós estamos lendo e conhecendo o que o Criador deixou para nós. Quer ver outro exemplo?
Quando Abraão levou o filho para ser sacrificado, alguém escreveu isso naquela época? Não. Abraão morreu sem ler isso. Será que Abraão leu lá? Olha, foi Abraão, levou o filho para ser sacrificado. Será que ele leu isso algum dia em algum lugar? Não. Abraão nunca leu isso. Por quê? Não foi escrito para ele ler. Entende? Não foi escrito por causa dele. Uhum. Ele foi o causador disso, está escrito. Porque se não fosse ele, ninguém escreveria dele. Entende? Igualzinho essas coisas todas da velha aliança, amado. Foram escritos para nós, são sombras das coisas futuras. Foram escritos para essas pessoas do futuro que somos nós. Nós somos as pessoas do futuro pelas quais o Criador deixou a escritura feita. Correto? Assim, vamos dizer mais uma vez, Oséias, esse profeta, homem do Criador, se ele realmente foi atrás de uma mulher e teve aquela mulher com ele, se foi, foi, beleza. Se não foi, não foi, isso não vai modificar. Isso não tem nada a ver com o que a gente... Não, que o Criador... Tem a ver isso aqui escrito, ó. Essa narrativa tem tudo a ver.